Nem só de pão viverá o homem é o começo de um versículo bíblico bem conhecido, que aparece aqui numa cena inicial de A Sociedade da Neve, nitidamente como um prenúncio não só das provações que os personagens estão prestes a viver, mas principalmente da discussão moral, filosófica e religiosa que é o centro dessa história. Uma história que já foi contada outras vezes, essa dos jogadores de um time de rugby uruguaio que sofreram um acidente aéreo nas montanhas dos Andes e precisaram recorrer a meios nutricionais alternativos para sobreviver. Esse acontecimento foi a base de um filme mexicano de 1976 chamado Os Sobreviventes dos Andes, que eu não assisti, e depois uma versão hollywoodiana chamada Vivos, em 1993, que eu assisti há um bom tempo atrás porque eu estava numa vibe de ver filmes de montanha e também numa vibe de ver filmes do Ethan Hawke, e esse filme supriu essas duas necessidades. A grande diferença em Sociedade da Neve está na direção do J.A. Bayona, que já tinha comandado uma história de tragédia e desastre antes, o filme O Impossível, que retrata o tsunami da Tailândia em 2004, mas aqui o Bayona parece levar a discussão para o lado completamente oposto ao do impossível. Se naquele filme ele usa todo o seu arsenal narrativo para reforçar o contraste entre a devastação causada pelas ondas e o milagre inacreditável que preservou a vida dos personagens ali, em Sociedade da Neve, a intenção é justamente mostrar que não existiu milagre algum nessa tragédia horrível e sem sentido que vitimou tantas pessoas, mesmo que algumas tenham saído dali com vida. Essa constatação anti-milagrosa da história do time uruguaio vira o ponto central da discussão que todos os personagens passam a ter, sobre comer ou não comer carne humana para sobreviver, e também vira um guia para as várias escolhas narrativas interessantes do diretor que vão trabalhar uma certa quebra dos símbolos religiosos quando confrontados com essa realidade tão crua e tão abandonada que essas pessoas viveram. Junto com isso, o Bayona e os seus roteiristas também trazem uma mudança importante no ponto de vista que conduz a história, comparando com os filmes anteriores, e que eu vou mencionar daqui a pouco. Mas antes de continuar, duas coisas importantes. A primeira é que, um desabafo aqui, eu tenho me incomodado um pouco com uma espécie de modinha que tem surgido nas conversas entre cinéfilos, que é a de reclamar que todo filme que tenta emocionar é um Oscar bait, uma isca para ganhar prêmio do Oscar. Isso tem virado um argumento meio preguiçoso, na minha opinião, comparável a ficar reclamando de furo de roteiro ou dizendo que, determinados acontecimentos num filme não são realistas e por aí em diante. E eu tenho visto esse comentário do Oscar bait acompanhar alguns filmes dessa temporada, incluindo Sociedade da Neve, que, honestamente, não tem culpa de contar uma história dramática e pesada, que é ainda mais enfatizada pela direção muito envolvente do Bayona. Ele filma com bastante intencionalidade, com muita consciência da possibilidade de fazer lágrimas rolarem aqui, e isso não é problema algum para mim. Eu só acho que definir esse conjunto de escolhas criativas com o termo pejorativo Oscar bait é bastante reducionista. Se te incomoda, descreve de um jeito mais interessante o que é que não funcionou para você, ao invés de ficar reduzindo tudo isso numa palavrinha do momento. Ok, tirando isso da frente, a segunda coisa é aquele aviso básico de spoilers, Mesmo sendo uma história real, eu gosto de recomendar que você assista primeiro e depois volte para cá. Vamos lá, a frase bíblica citada no começo vem de um trecho do livro de Mateus onde Jesus está sofrendo provações no deserto, num paralelo semelhante com as provações que os sobreviventes vivem nas montanhas aqui no filme. A diferença é que Jesus completa a frase desse jeito aqui: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é exatamente essa afirmação que o Bayona vai contestar ao longo do filme. Não existe salvação externa para esses personagens, não existe Deus ex machina, nem qualquer outro tipo de interferência divina que alivie o sofrimento extremo enfrentado por essas pessoas. Esse pensamento norteia o filme todo, mas ele surge explicitamente num monólogo bem contundente do Arturo sobre como Deus, a fé e as condutas cristãs ficaram para trás nas cidades. Na montanha, se é que Deus se revela, ele só aparece através das atitudes práticas que os seres humanos estão fazendo ali. Ou seja, nas mãos cuidadosas daqueles que cuidam dos mais enfermos, ou mesmo naqueles que estão dispostos a cortar a carne dos seus amigos para que os outros não precisem ver de onde vieram
dos pedaços que são distribuídos. Esse é um dos grandes pontos do filme, né? A resposta a essa situação absurdamente crítica de sobrevivência só pode vir deles mesmos e da sua disposição em comprometer qualquer noção civilizada de moralidade ou mesmo espiritualidade e fazer tudo que tiver ao seu alcance para que o corpo continue funcionando, né? E esse talvez seja um dos maiores rompimentos que o filme faz com os princípios religiosos. Enxergar o corpo humano não como algo sacro, não como o templo do Espírito Santo, né, mas como um pedaço de carne utilitário. Narrativamente, o Bayona reflete isso de algumas formas bem interessantes. Por exemplo, a primeira vez que o grupo se alimenta da carne dos seus amigos, numa cena que traz esses pedaços sendo distribuídos e aceitos por alguns, mas recusados por outros, a coisa toda traz uma atmosfera bem religiosa de Santa Ceia, né? Incluindo aí a trilha sonora que investe numa melodia entoada por vozes bem solenes, dando esse momento um caráter bem ritualístico de cerimônia de igreja. Ainda assim, o contraste está lá presente na forma como esse estilo religioso de mostrar alimentação vai sendo desconstruído à medida em que os planos dos sobreviventes comendo pedaços de carne se tornam muito mais recorrentes e mostram mais pro final do filme uma atitude bem mais casual. Os caras passam a engolir esses pedaços como se fossem barrinhas duras de proteína. Outra coisa que rola é a direção de fotografia e maquiagem evocando aquelas pinturas de mártires cristãos, né, focadas no sofrimento e na penitência, principalmente na cena da morte do Arturo. Só que aqui, de novo, né, a gente está vendo todos esses códigos de linguagem religiosos sendo usados para retratar uma morte que é completamente sem sentido. Ela é muito diferente de um cara que morreu pela sua fé, que morreu sei lá, para que os seus companheiros pudessem fugir, alguma coisa do tipo, né? Ele morreu simplesmente por nada. Mas talvez a quebra religiosa mais drástica que a narrativa faz é no momento em que o grupo que estava no avião descobre que eles vão ser resgatados. No rádio tá tocando a música Ave Maria, do compositor Franz Schubert, e daí o locutor do rádio literalmente diz: "Interrumpimos, amigos oyentes, este programa para ampliar a informação", cortando totalmente a vibe religiosa que a música vinha construindo. E se a intenção fosse enfatizar a intervenção divina como a responsável pelo salvamento deles, a música sacra continuaria tocando de fundo nas cenas desse livramento, né? Mas ela é interrompida justamente para enfatizar que foi o esforço humano dos personagens Nando e Roberto, que decidiram sair dali andando para encontrar ajuda, né, que acabou levando a esse resgate. Uma observação nada a ver aqui, né? Na cena dos helicópteros chegando para levar os caras para casa, eu lembrei muito de Lost, na cena deles finalmente saindo da ilha, né? E depois eu fui ver que isso deve ter acontecido também porque o compositor da trilha sonora de Lost, o Michael Giacchino, foi também o compositor da trilha de Sociedade da Neve, que é bem parecida nesse clima de esperança delicada que a música traz. Bom, para amarrar tudo isso, eu quero falar sobre o lance do protagonismo, que é a grande diferença entre esse filme e o filme de 93. Naquela versão, os personagens que acabam ganhando mais destaque na trama são o Nando e o Roberto, os caras que finalmente encontraram ajuda. E é uma característica bem sintomática de Hollywood tornar aqueles que sobreviveram os heróis dessa história, principalmente os que lideraram essa missão de atravessar os Andes a pé sem saber se eles iam conseguir fazer isso ou não. E herói é uma palavra muito complicada para se atrelar a esse tipo de situação, né? Inclusive é uma definição que o Bayona rejeita completamente, como fica claro no encerramento do filme, né? Que é narrado pelo protagonista escolhido dessa versão, que não é o Nando, não é o Roberto, mas sim o Numa Turcati, o nosso Adam Driver uruguaio. E o Numa não é um dos sobreviventes dessa história. Ele morre um pouco depois no meio do filme, mas permanece narrando alguns momentos pontuais da trama, numa espécie de elegia melancólica pensada para remover completamente essa característica que a gente vem comentando, o milagre, o heroísmo. Nada disso salvou o Numa, mas ainda assim o filme escolhe contar a história a partir do ponto de vista dele, né? Não porque ele seja mais ou menos importante, mas para que se dê visibilidade também àqueles que não aguentaram essa provação tão difícil. E isso quebra totalmente uma espécie de meritocracia que acompanha alguns filmes de catástrofe. Sei lá, repara como os protagonistas sempre são aqueles que sobrevivem, sempre são os líderes, os mais inteligentes, né? Até mesmo os sortudos. E aqui não, Sociedade da Neve escolhe ancorar toda essa tragédia no olhar de um dos que mais perderam com isso, porque ele perdeu a própria vida. E é interessante demais que esse movimento de escolher um eixo principal, que poderia afastar o sentimento de coletividade exaltado pelo filme,
acaba justamente fortalecendo essa coletividade, numa espécie de troca entre aqueles que sobreviveram e aqueles que não. Por exemplo, no monólogo póstumo do Numa, no final do filme, ele diz que não existe sentido para nada do que eles viveram que não seja as próprias vidas dos que voltaram para casa, né? Eles são o sentido, a única coisa que se ergue dessa tragédia aleatória e impossível de se compreender. Mas em troca, os sobreviventes e os artistas que falam pelos sobreviventes, como Bayona, decidem dar sentido também aos que morreram, preservando a memória deles não só como coadjuvantes dos dramas dos sobreviventes, mas sim como protagonistas das suas vidas, né? Representadas aqui pelo protagonismo do Numa. É como mostra aquela cena linda do fotógrafo registrando o grupo todo decrépito ali depois de tantas semanas na neve, e a narração em off do Numa questiona para quem seriam essas fotos, já que ele não veria nenhuma delas reveladas, né? Seriam elas só para satisfazer a nossa curiosidade mórbida, a nossa atenção e atração por notícias assim? E o filme tá aí para dizer, essas fotos são sim para você, Numa, elas vão perpetuar a sua passagem por aqui, assim como as várias versões cinematográficas que continuam revivendo essa história. No geral, Sociedade da Neve é um ótimo filme que se destaca pela direção afiada, pelo impacto bruto dos vários acidentes enfrentados por essas pessoas, né? Do engavetamento de cadeiras do avião à avalanche que soterra os destroços, mas principalmente por esse olhar humanista que não encontra sentido em saídas externas, que desconstrói a religião porque os seus personagens devem ter feito o mesmo, mas que testemunha, mais uma vez, a força daqueles que ficaram tanto quanto daqueles que se foram. Pesado, cara. Mas diz aí nos comentários o que você achou de A Sociedade da Neve, vamos continuar a discussão. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.